A gente vai mostrar a oscilação pela qual passa o Fortaleza. Fortaleza que teve 12 jogos de invencibilidade e vem de 4 derrotas seguidas. Alerta ligado. 4 derrotas seguidas. Algo que não acontecia há 10 anos. Desde a Copa do Nordeste de 2010, que o Fortaleza não perdia 4 jogos seguidos. E isso contando todas as competições. Hora de quem tem mais experiência chamar a responsa. É complicado perder, né? Ainda mais quando perde jogando bem, da forma que a gente vinha atuando nos últimos jogos, né? Então a gente espera que a gente consiga, agora nos próximos jogos, continuar jogando bem e buscando a vitória a todo momento, que vai ser importante pra gente. Também não importa também se jogar feio e ganhar o jogo. Acho que o mais importante pra gente são os 3 pontos, então a gente vai em busca da vitória para que a gente consiga subir um pouquinho mais na tabela também. O Wellington Paulista vinha participando pouco dos jogos do Fortaleza. Na comemoração do gol marcado contra o São Paulo, teve desabafo? Não, aquilo ali foi... Eu e minha esposa em casa, a gente escuta a música da Mara Pavanelli, uma música chamada Mimimi, que ela faz assim com a mão, né? E eu até fui no Bruno, nosso fotógrafo, até fui com ele achando que ele estava filmando, eu até falei e cantei para ele a música para ver se ele tinha pego a filmagem, mas acabou não pegando, foi só foto só. Mas isso aí é uma música mesmo da Mara Pavanelli, que é uma moça daqui de Fortaleza, amiga da minha esposa. E a gente escuta muitas músicas dela em casa, né? E a música é Mimimi, o nome da música é Mimimi, então parece que seja uma crítica para alguém, ou então que alguém falou alguma coisa para mim, mas não é a música dela, que é muito legal, muito bonita. A gente escuta bastante em casa as músicas dela. Antes das 4 derrotas seguidas, o Fortaleza somava 12 jogos de invencibilidade, dentre eles 8 na Série A. O G6 se aproximava, mas com a sequência negativa do momento, a preocupação volta a ser o Z4. Depois de amanhã, tem o jogo atrasado da 16ª rodada contra o Vasco. E o Vasco é concorrente direto nessa briga para se distanciar da zona. A gente segue aquele ditado que todo mundo conhece, né? O jogo de 2 jogos, né? São 6 pontos e a gente precisa buscar esses 6 pontos. Não tem muita coisa que pensar. É almejar os 6 pontos, é almejar as 2 vitórias para que a gente consiga voltar para Fortaleza com esses 6 pontos na bagagem, para que a gente consiga dar um salto maior na tabela, almejar as coisas melhores e maiores que a gente tanto almeja, né? E continuar trabalhando, ter mais tranquilidade para trabalhar, saber que nossa equipe tem qualidade, tem treinador bom para que a gente consiga fazer as coisas boas. 2 jogos seguidos no Rio. 2 jogos seguidos contra concorrentes diretos. Porque depois do Vasco, tem o Botafogo. Ótima hora para o Fortaleza se recuperar no campeonato. E é o típico jogo, assim, super importante, além da necessidade, o adversário, porque é um adversário direto hoje contra rebaixamento. A gente já fez algumas publicações nas nossas redes sociais, nunca o Z4 esteve tão próximo de Ceará e Fortaleza depois que eles desgarraram, né? Depois que tem aquele começo de campeonato, né? Até é curioso a gente fazer a radiografia do primeiro turno com o segundo. Nesse momento, no primeiro turno, o Fortaleza também, de 2 rodadas de primeiro turno, o Fortaleza não tinha pontuado. Perdeu para o Atlético e perdeu para o São Paulo. E o Ceará também tinha a mesma pontuação daquela abertura do campeonato, tinha perdido do Sport e empatado contra o Grêmio. Dessa vez empatou com o Sport e perdeu para o Grêmio. Então, se você for fazer um paralelo, não é nenhum absurdo a pontuação assim nesse sentido. É claro que você tem que pegar o recorde do campeonato inteiro e aquela defasagem de jogos que a gente sempre ficava olhando está começando a diminuir. Fortaleza, por exemplo, passou boa parte do campeonato com um jogo a menos do que o próprio Ceará. Agora ele vai passar a ter um jogo a mais, né? Porque o Ceará ainda está devendo o jogo contra o São Paulo, a bagunça que ficou o campeonato nessa história toda. E nesse contexto todo vai pegar o time que melhor representa o que sobe e desce nessa competição, que é o Vasco da Gama. O Vasco chegou a ser líder. O Vasco chegou a ser líder, demitiu o Ramon, foi lá para baixo, trouxe o Ricardo Sapinto, busca uma recuperação na competição, fez até alguns bons jogos, o jogo contra o Palmeiras, dentro de um jogo ruim, equilibrou o jogo contra o Palmeiras, talvez não merecesse ter perdido, vence o Sport em Recife, que se tornou uma coisa difícil dentro desse campeonato. O Sport, depois que o Jair chegou, tem altos e baixos como todo mundo, mas tornou a equipe muito mais competitiva do que era no começo do campeonato, tanto que, por exemplo, Fortaleza ganhou com um gol de pênalti, o Ceará não conseguiu furar o bloqueio e o Sport foi lá em Recife e conseguiu ganhar de 2-0. E é um jogo que todo mundo ali do meio de tabela para baixo está de olho, porque se tiver empate, embala todo mundo. Quem perder fica olhando muito mais para baixo do que para cima. Quem ganhar pode entrar numa espiral de subida de novo. Vale demais esse jogo de quinta-feira do Fortaleza contra o Vasco, em que eu acho que a gente vai ver mais um pouquinho do que é um time do Marcelo Chamusca em relação
a um time de Rogério Ceni, porque dessa vez ele tem como trabalhar de fato, pelo menos alguns conceitos, porque um jogo foi sábado, o outro é só na quinta, tem pelo menos 2 dias de treinamento mais incisivo para ele tentar colocar mais algumas ideias ou até mesmo pensar em peças do gosto dele e não do que vinha jogando habitualmente. Aliás, né, Anderson... Isso entra até o Elton Paulista, que vinha entrando muito pouco com o Rogério, já teve mais minutos em campo dessa vez do que vinha... Deixa eu falar com o Anderson Azevedo também, porque além do Vasco, o próximo adversário do Fortaleza é o Botafogo, é outro carioca que também hoje luta contra o rebaixamento, inclusive é penúltimo colocado. Então o Fortaleza tem 6 pontos importantíssimos que podem sinalizar uma melhora ou uma crise assim sem precedentes. Como a gente viu ali na Taja, há 10 anos o Fortaleza não perdia 4 partidas seguidas. Isso aconteceu numa Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, meio esquecida, em 2010, sendo disputada durante a Copa do Mundo. Anderson Azevedo, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bem, José? Boa tarde. Exatamente. São 2 jogos perigosíssimos para a equipe do Fortaleza. É a tal da faca de 2 gumes, como o pessoal fala popularmente. Porque se o time vencer, se distancia da zona de rebaixamento e pode voltar a olhar para cima no campeonato. Mas se perder, aí, amigo, a coisa complica. Eu digo até que destes 2, José, o Fortaleza tem pelo menos a obrigação de ganhar um jogo. Obrigação é uma maneira de dizer, que ninguém tem obrigação de nada. Mas se o time não quiser perigar tanto no campeonato, ou de Vasco ou de Botafogo, o Fortaleza vai ter que vencer. Porque se conseguir 2 pontos, dependendo do andar da turma lá de baixo, também podem não ser bons resultados. E para o jogo de quinta contra o Vasco, o Fortaleza vai ter aí 5 desfalques. Os 2 zagueiros, que já estão no departamento médico há um bom tempo, o Quinteiro e o Roger Carvalho, os 2 com problemas no adutor da coxa direita. Osvaldo e Yuri César com Covid-19, vão ficar 10 dias fora, contando desde o jogo contra o São Paulo. E tem mais um, Felipe. O jogador está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo, fica de fora desse jogo contra o Vasco. Então o Marcelo Chamusca tendo que quebrar a cabeça, mais provável que o Ronald faça a dupla com o Juninho ali no meio campo da equipe tricolor. Mas o certo é, são 2 partidas, repito, perigosíssimas para as futuras pretensões do tricolor de aço no campeonato. São 2 times cariocas, 2 times na parte de baixo da tabela. O Vasco da Gama não está na zona, mas oscila bastante. Já o Botafogo é aquele time que não ganha de ninguém. Em 20 jogos só foram 3 vitórias, mas também empatou, eu acho, até com a sombra dele. Então o Fortaleza vai tentar pelo menos 3 pontos em cima desses 2 times e eu espero que seja logo contra o Vasco da Gama. É, exatamente. Quinta-feira contra o Vasco, eu acho que já fica no Rio, já deve ficar obviamente, no Rio, claro, não tem sentido, né, voltar. Fica direto. Até em momentos de pandemia tudo, manter todo mundo em isolamento para esperar o jogo. Não faz sentido algum, não. Joga contra o Botafogo no domingo. Falar em pandemia... Domingo, 6h30 da noite. 6h15, 6h15, se eu não né? estiver enganado. Ceará 6h45. Ceará que é às 4 horas da tarde contra o Atlético Mineiro. Exatamente.